Olá, bom dia. Nós vamos iniciar agora um novo episódio do Papo Namastê. Quem ainda está iniciando nas lives e conhecendo o projeto, nós estamos trabalhando o livro As Virtudes do Yoga, do Georg Ferenstein, PhD, estudante de yoga, autor, excelente escritor. Então, nós vamos iniciar hoje dando continuidade ao tema. Nós estamos no capítulo que fala sobre moralidade universal e virtudes pessoais. E nós estamos falando sobre a ética, a virtude, as características que envolvem esse aspecto simbólico, esse aspecto de reestruturação do pensamento. Nós passamos pelo autossacrifício, pelo sacrifício e depois então assim a reflexão sobre o autossacrifício, certo? E aí o autor traz algumas posições de caráter pessoal. Ele fala sobre a posição dele sobre a necessidade do estudo e do embasamento, né, dentro da ideia da virtude. E aí nós encerramos a live falando sobre a virtude é, antes de qualquer coisa, um estado de ser. Então nós estamos nessa parte. Sejam bem-vindos. Então a gente está aqui na parte onde diz: Dharma é a maior bênção. Não ferir, comedimento e ascetismo, até as divindades honram uma mente sempre estabelecida no Dharma. Falando no Dharma como então o esforço, o trabalho, o empenho, né? E aí eu gostaria de fazer um diferencial sobre a ideia do Dharma nesse caso, se tratando daquela ideia de Dharma que tem uma origem naquela tendência das castas indianas, aquela então que não é essa visão que nós estamos refletindo aqui, onde também faz sentido a aplicação deles no contexto cultural que eles vivem. Já não é a mesma que nós estamos tratando sob o ponto de vista filosófico. Num primeiro caso, a que se trata o Dharma dentro do contexto da cultura indiana, eles tendem a dizer então que aqueles nichos, né, os níveis de pessoas que estão no nivelamento hierárquico das castas. Então as pessoas falam, está cumprindo o seu Dharma, então estão naquela casta, né? Não é essa a visão que nós estamos propondo. Aqui nós estamos com a visão de que Dharma é o esforço, né? O empenho, é a visão de yoga no sentido de trabalho, de dar o seu melhor, de focar, né? De se esforçar, de manter o trabalho, o empenho, o propósito, certo? Não tem como a gente acreditar que haja um propósito universal que permita com que as pessoas permeiem, né, uma vida de transformações e de progresso, se ela ficar presa à ideia de Dharma, de que ela tem que permanecer sempre naquele nicho social inferior a um outro, por uma qualquer que seja uma ideia de escolha divina, né, o que frustraria completamente a ideia de uma inteligência abstrata com poder e potencial para que todos possam evoluir com direitos iguais. Então, já a Constituição Federal Indiana já propõe que todos são iguais perante a lei, correto? Não mais agora presos à injustiça, né, que se vinculou aí à ideia de restrição social em relação à ideia de casta. Então, como discutimos de maneira muito breve no capítulo anterior, a virtude é uma manifestação da qualidade psicocósmica de Sattva, um termo sânscrito que significa literalmente esseidade, e que comunica uma condição de refinamento, lucidez, pureza e transparência. Sattva vai falar sobre um processo de purificação, mas não é aquela purificação moralista ou mesmo tendenciosa
só uma ideia de convívio social, né? Aquela purificação que envolve o ser na integridade dele. Integridade tomando como referência a ideia de homem integral, integração, né? As qualidades todas integradas, favorecendo a abundância de comportamentos que nivelam, né, os seres que estão em torno dessa pessoa, as coisas que estão envolvidas com ela e as ações. Quando a gente fala de uma atitude, de uma essência sátiva, que ela é purificação, nós estamos falando da purificação dessa consciência ligada a esses elementos que vem desde um estado mais denso, correto? A um estado menos denso, mais sutil. A pessoa satívica é naturalmente virtuosa. Portanto, conforme sustenta o ponto de vista clássico, devemos purificar a nós mesmos e aumentar o conteúdo sátiva de todo o nosso ser, para nos tornarmos virtuosos e assim sermos capazes de agir de maneira virtuosa. Essa orientação não exclui uma consideração de dever ou utilidade, mas ressalta a natureza ou o caráter do agente individual. Assim, a virtude da coragem encontra-se entre a imprudência e a covardia, a da generosidade entre o desperdício e a mesquinhez, a de cordialidade, a bajulação e a frieza, e assim por diante. Reconheço que, se quisermos passar por um processo prolongado de autopurificação, o que poderíamos chamar de satificação do nosso ser inteiro, nós devemos, de modo paradoxal, já personificar algumas virtudes. Em outras palavras, se nos faltar a virtude de desejar uma vida virtuosa, não queremos iniciar o cultivo consciente das virtudes pelo processo da autotranscendência e autotransformação. Portanto, é importante que nos encorajemos ações virtuosas em nossos filhos, mesmo que, de início, eles se expressem apenas para nos obedecer. Devemos, entretanto, também dar a eles a oportunidade de observar a atenção a si mesmo e refletir sobre o próprio comportamento para que compreendam a perspectiva mais ampla e a qualidade desejável de uma existência virtuosa, significativa e autotranscendente. No entanto, o melhor que podemos fazer por eles é sermos bons modelos do exercício das virtudes. Cabe aquele comentário convencional de que você precisa dar exemplo, né? A melhor forma de ensinar é dando exemplo, não é verdade? Então, essa é a ideia. Agora, uma atitude satívica, né? Daí entra várias ideias, às vezes, que estão relacionadas a muito processos, até certo ponto, sociopolíticos mesmo, né? De tentar narrar uma ideia de satívico como uma ideia de santidade. Isso é um dos equívocos assim, mais convencionais na tendência de tendenciar, né, o yoga a uma ideia religiosa. Então, como a gente assistiu, né, nas primeiras lives, nas primeiras narrativas do Georg, a importância de separar a ideia de religiosidade e de espiritualidade dentro do yoga. Então, o yoga é um caminho espiritualista, não é um caminho religioso. Então, nós não temos em mente nenhum processo que envolva institucionalização e uma série de preceitos litúrgicos sobre esses possíveis comportamentos, o que nos leva a crer que é possível, dentro desse processo de progresso, ter alguma parte de lapidação, né, sem a ideia de culpa e sem a ideia de punição, dando espaço para o processo de aprimoramento pessoal e purificação. Então, cabe sim afirmar que dentro dessa jornada os seus erros são, na realidade, frutos, né, também nutritivos para o seu processo de transformação e gradativamente narrando, né, à medida que você evolui dentro desse processo de melhora o seu aprimoramento pessoal. Então, se você quer se tornar satívico, vai ter que passar pelos níveis que envolve o processo de ignorância, que seria então aí a ideia das gunas, né, a natureza da mente, né, então tamas, rajas e sattva, correto? Então é necessário ter em mente que para ser satívico você vai ter que passar pelo estado tamásico, né,
onde você vai ter que purificar e refinar aquelas informações, aqueles dados, aquelas características, aquelas tendências que estão vinculadas às suas qualidades tamásicas. Quer dizer, sobrevivência, medo, o temor, a sustentação, a ideia de autoproteção. Então, a partir de um olhar purificador para essas qualidades, essas naturezas, e quando eu digo qualidade, não estou falando de virtude, estou falando qualidade como sendo aquilo que compõe, né? Quais são as qualidades, ou seja, aquilo que compõe aquela característica. E se tratando das qualidades tamásicas, então você tem coisas importantes ali, tal como, por exemplo, a autoproteção, o aprimoramento nesse sentido. Então, a vida, especialmente hoje, apresenta-nos uma abundância de situações que, pelo menos em potencial, remetem a diversas virtudes. Então surge a questão de como responder a elas de modo virtuoso. Esse foi exatamente o dilema que se encontrou no príncipe Arjuna há cerca de 3.000 anos, na manhã da primeira das 18 batalhas violentas que ficaram conhecidas como a Guerra Bharata. Por um lado, o momento requeria que ele lutasse como um guerreiro treinado pela justiça, paz e a preservação dos ideais morais mais elevados. Por outro lado, o seu estudo de yoga o pôs em contato com a virtude de não ferir, a qual ele sentiu de modo profundo ao contemplar a situação. O mestre iluminado, Krishna, governante do reino Yadava, mostrou-lhe uma saída de sua perplexidade. Para compreender o que Krishna estava dizendo, Arjuna teve que transformar-se interiormente, o que foi tornado possível pela autorrevelação teofânica de Krishna e sua paciente instrução de Arjuna sobre os pontos sutis de uma ética e de uma metafísica baseadas na espiritualidade. Um exemplo mais próximo de nós é o teólogo protestante alemão Dietrich Bonhoeffer. Em 1936, ele foi proibido de ensinar teologia na Universidade de Berlim. Ao ver a situação de seus conterrâneos sob os nazistas, ele se debateu com os valores cristãos que nutria, amor, caridade, perdão, entre outros, e ao mesmo tempo o sentimento que algo precisava ser feito a respeito do Hitler e de seu regime. Finalmente, em 1939, 3 anos depois de muitas reflexões angustiantes, ele abandonou seu pacifismo e entrou num grupo secreto de oficiais militares de alta patente que planejavam secretamente o assassinato de Hitler. Bonhoeffer sentiu que estava justificado pelo fato de ajudar a eliminar a causa de tanta maldade e sofrimento. Temendo que sua família pudesse ser presa e punida, ele de modo corajoso recusou a oportunidade de escapar da prisão e foi enforcado por conspiração em 1945, apenas 3 semanas antes das forças aliadas libertassem Berlim. É compreensível que sua ação tenha levado a debates animados em contextos cristãos. Uma questão importante se apresenta. Se tivermos que escolher entre várias virtudes, em qual situação dada, qual delas deveria ser incentivada? A tradição indiana defende, sem sombra de dúvidas, o não ferir, o ahimsa, como a virtude máxima. Ela é considerada uma âncora de todas as outras virtudes. Apenas em situações específicas de crise, por exemplo, quando o próprio ideal de existência virtuosa está em perigo, como era o caso nos dias de Arjuna, a grande virtude de não ferir pode ser modificada de modo apropriado por aqueles, pela sua natureza psicológica e papel na vida, sentem-se motivados a agir. Entretanto, o que era certo para Arjuna, talvez, não fosse certo para um sábio que não fosse um militar, mas tivesse um alto nível de renúncia. Essa restrição, de acordo com o espírito da ética da virtude, devemos agir segundo a nossa natureza interior, ou sempre corremos o risco de agir de modo inautêntico. Essa posição não é a mesma do relativismo moral, pois o não ferir ainda é considerado o ideal supremo orientador.
Contudo, existe tolerância em relação àqueles que ainda não alcançaram níveis elevados de desenvolvimento interior e que, por sua força de sua natureza interior e compromissos na vida, são chamados, como Arjuna, a agir de maneira que fica aquém desse ideal mais elevado. Krishna, sem dúvida, teria aconselhado um praticante espiritual avançado de modo diferente. No Bhagavad Gita, encontramos de fato uma estrofe que recomenda a ação autotranscendente para o aspirante yogin e a quiescência para o mestre que ascendeu às alturas do yoga. Podemos supor que apenas num estado de quiescência, que não se refere a nenhuma obrigação social particular, o não ferir pode ser praticado em sentido mais amplo. Sejam bem-vindos quem está entrando, tá? E um beijo para Marise aí, viu, Marise? Bom, então vocês notam que enquanto caminha, enquanto vai... Oi, Lorena, enquanto você está na jornada, né? Então ele diz claramente, né, sobre essa questão, né? O autotranscendente para o aspirante, para o yogin, e a quiescência para o mestre, né? Então é possível que faça-se entender que na jornada, até que você se torne mestre, até que você... E mestre está falando aí do sábio, aquele que envelheceu, né? Não é só o sábio, aquele que estudou, aquele que envelheceu, aquele que passou por um processo de maturidade, aquele que desenvolveu maturidade diante das dificuldades. Por isso que se fala tanto em purificação. Por isso que é tão difícil, por exemplo, você pegar e conseguir... eu me lembro quando mais novo, com as minhas opiniões, as minhas reflexões metafísicas de um adolescente ou mesmo de um pós-adolescente, um pré-adulto, às vezes com as minhas tendências metafísicas, querer falar de assuntos complexos quando se tratando de assuntos onde os adultos me olhavam e falavam: o que esse menino está querendo falar sobre essas coisas, né? O que ele sabe sobre isso? E aí, quando eu adentrei o mundo da consultoria ambiental e os projetos e os grandes projetos, eu fui chamado de menino muitas vezes quando eu queria falar sobre, por exemplo, questões que envolviam proteção da natureza ou aspectos de como diminuir impactos e coisas ambientais, e fui chamado em muitas reuniões, audiências públicas, né, de menino, né? Eu fui diminuído pela minha idade. Isso ocorre e é uma verdade, até certo ponto. Não tem como você exigir frutos bons de uma árvore tão jovem, não é verdade? Então você espera de uma grande mangueira muitos frutos, e é uma verdade quando você acompanha o desenvolvimento de uma árvore, né? Então, seja uma árvore recente, né, uma árvore adulta, você consegue saber que você pode esperar dela. Você espera grandes frutos de árvores que sejam frondosas, árvores mais velhas, árvores que tenham uma história para contar. A gente tem que ter também a maturidade, a que eu não tinha, e a que eu acho que a maior parte dos jovens também não tem, de saber esperar, né, de saber aguardar, de dar um passinho de cada vez. Isso fala também da maturidade. Isso fala do processo de maturidade no sentido do fruto. O fruto das ações, não é verdade? O fruto das escolhas. Hoje, com 35, eu posso pegar e dizer que eu posso ser mais calmo, mas os meus impulsos mais jovens me impulsionavam a questões que hoje em dia eu não repreenderia, mas eu dialogaria com alguém como qualquer jovem sobre a necessidade de experimentar, sobre a necessidade de se expor, sobre a necessidade de se jogar, de diversificar, né, pontos de vista, situações, lugares, amizades, pessoas, integrações, leituras, né, para fortalecer esse propósito do acerto, não é verdade? Então, no hinduísmo, o budismo e o jainismo reconhecem, no mínimo, as 5 virtudes essenciais. 5 virtudes essenciais. A primeira, não ferir. A segunda, veracidade. A terceira, não roubar. A quarta, ausência de ambição. E a quinta, a castidade. Lembrando, quando nós falamos em castidade, nós não estamos falando de um princípio de recolhimento ou uma ideia de restrição sexual, tá? Como é tido por algumas linhagens. Não, nós estamos falando de contenção de energia, de se guardar, né? Não é se guardar no sentido sexual. Também, se você entender que isso é importante,
né? Cuidar da sua sexualidade, mas estamos falando de um contexto mais amplo de castidade, né? Então, incluindo o falar, incluindo o comer, né? Incluindo todos os fenômenos fisiológicos que ocorrem, né? Não desperdiçar energia, né? Brahmacharya, né? Conter sua energia, guardar-se, correto? Então, em seu Yoga Sutra, Patanjali fala delas como constituindo o grande voto, Mahavrata, que mostra sua importância intrínseca no caminho do yogi. Além disso, ele declara que elas são válidas em todas as esferas da vida, seja qual for a condição de nascimento, localização, época ou circunstância de uma pessoa. Sem dúvida, essas virtudes pertencem ao código de ética de qualquer asceta sério. Segundo o jainismo, elas também constituem o voto subsidiário, anuvrata, que é realmente um praticante leigo, que é relevante a um praticante leigo. Discutiremos isso no capítulo 11. As 5 virtudes principais mencionadas acima constituem o que corresponde a princípios básicos, sem os quais a conduta humana cairia numa anarquia. É interessante observar que, numa tentativa de construir uma ética científica, o filósofo contemporâneo David Resnick desenvolveu um conjunto comparável às regras morais baseadas nesses princípios. Primeiro, o princípio da não maleficência. Não haja de maneira que cause prejuízo ou dano necessário a outros. Segundo, o princípio da beneficência. Haja de maneira que promova o bem-estar de outras pessoas. 3. O princípio da autonomia. Indivíduos racionais deveriam ser autorizados à autodeterminação. 4. O princípio formal da justiça. Trate os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. 5. Os princípios materiais de justiça. Puna com base no merecimento. Distribua bens com base na necessidade. Mérito, contribuição social, esforço ou igualdade. Esses princípios fundamentais de ética e seus possíveis derivados, como notou Resnick, produzem regras morais específicas, em especial: a não maleficência é o não ferir do yoga, não cause danos a si mesmo ou outras pessoas. A beneficência ajude a si mesmo e outras pessoas. 3. A autonomia permita que indivíduos racionais façam escolhas livres e informadas. Justiça, trate as pessoas justamente, trate os iguais igualmente e desiguais desigualmente. Utilidade, maximize a proporção de benefícios em relação aos danos para todas as pessoas. Fidelidade, mantenha suas promessas e acordos. Honestidade, não minta, não trapaceie, não engane, não corrompa. E 8. Privacidade, respeite a privacidade pessoal e a confidencialidade. Sem dúvidas, as regras morais de Resnick refletem o espírito de nossa complexa sociedade moderna e coincidem apenas até certo grau com as disciplinas morais do yoga, que pareçam ao mesmo tempo mais simples e mais amplas. Notável por sua ausência no modelo de Resnick é a castidade. Por outro lado, os praticantes tradicionais de yoga, cuja vida revolve em torno da autotranscendência, dão pouco peso à privacidade, ao passo que a virtude da justiça parece estar implícita em não ferir, veracidade e não roubar. O que Resnick chama de fidelidade seria considerado no yoga um aspecto de veracidade. É importante entender que para um yogin ou uma yogini, as disciplinas morais são meros princípios abstratos ou mesmo regras deduzidas. Elas são virtudes que emergem do próprio caráter ou estado de ser de uma pessoa. Eis um exemplo de nossa época. Enquanto ainda era uma criança, a rainha Elizabeth II tinha um senso quase místico de estar ligada à comunidade britânica e de ser alguém responsável por ela. À maneira de um bodhisattva, aos 21 anos, ela jurou solenemente no rádio, em visita à África do Sul, servir aos seus súditos pelo resto de sua vida, um voto que repetiu ao ascender ao trono em um momento posterior, em 1952. Apesar das tragédias pessoais em sua vida e da época de desafios socioculturais crescentes, ela de maneira destemida manteve a sua promessa por quase 6 décadas. Não se pode dizer que seu senso de dever tenha sido instilado nela apenas por influências externas, embora seu pai, o rei George
quinto, de quem ela era muito próxima, a tem educado para sucedê-lo. Ela alegremente aceitou esse encargo e o desafio de ser uma chefe de Estado, sentindo desde cedo que esse era o seu propósito, ou a sua natureza interior. Bom, se você quer saber um pouco mais disso, tem uma série, né? Qual é o nome da série, Mari? The Crown, no Netflix. Ele foi um pouco romântico, dizendo que ela alegremente aceitou, né? Ela não aceitou alegremente, mas aceitou com as dificuldades reais de quem aceitaria uma posição de tanta responsabilidade, né? Seja quais forem nossas ideias sobre a monarquia, a dedicação de Elizabeth II e seu povo é indiscutível, né? A dedicação da rainha, né? Embora a monarquia britânica não tenha poderes executivos, ela designou e trabalhou em associações com 11 primeiros ministros, desde Winston a Tony Blair. Muitos cidadãos da Grã-Bretanha mostram sentimentos cordiais pela chefe da casa de Windsor, e a monarquia permanece um aspecto integral da vida cultural e da política na Grã-Bretanha. Arjuna, mais de 3 milênios antes, havia esquecido de modo temporário quem era e ficado confuso com o seu Dharma, ou a sua lei interior. Como governante e protetor do povo e do princípio da legitimidade da terra, um outro governante, Krishna, o rei iluminado, teve que lembrar Arjuna do papel que lhe era destinado à vida e seu dever de lutar pelo bem de todos no campo da batalha de Kurukshetra, conforme narrado em Mahabharata. É verdade que Krishna usou muitos argumentos astutos para convencer o príncipe a lutar na batalha iminente, mas o seu verdadeiro ensinamento pretendia ajudar Arjuna a compreender a si mesmo e a ver a situação sob a perspectiva espiritual adequada. A resposta que ele esperava induzir no príncipe não era uma obediência cega a algumas regras externas, mas uma pessoa sincera, lúcida e transcendente em relação ao ego, baseada num entendimento real. Em última análise, Krishna não queria que Arjuna meramente cumprisse o seu dever, mas que agisse em conformidade com sua sabedoria inata e um senso de que era apropriado e do destino, como expressa Krishna. Assim, eu revelei para você a sabedoria mais secreta do que qualquer outro segredo. Reflita sem reservas e depois faça o que for apropriado. Krishna deixou Arjuna decidisse o seu passo seguinte. Anteriormente, Krishna havia pedido a Arjuna que fizesse uma escolha significativa quando lhe deu a oportunidade de escolher entre a boa orientação ou o seu exército. Instintiva e sabiamente, Arjuna escolheu Krishna, ao passo que seu primo mal-intencionado, Duryodhana, solicitou com avidez o considerável exército de Krishna. Desse modo, aconteceu que Krishna serviu Arjuna como um cocheiro, não combatente no campo de batalha, ao passo que seus guerreiros estavam alinhados com o inimigo. A escolha subsequente de Arjuna de realmente dar o sinal de batalha, de fato requereu a orientação de Krishna, sem o qual o príncipe teria sucumbido na guerra sangrenta ao lado de todos os outros. É importante perceber que Krishna não ensinou Arjuna a odiar o inimigo, mas apenas a cumprir a sua lei inata, o seu Dharma, depois do devido exame de si mesmo. Na conclusão do Bhagavad Gita, que narra o diálogo entre Krishna e Arjuna, o príncipe finalmente diz: minha ilusão foi destruída. Por meio de tua graça, ó Krishna, a recordação me sobreveio. Minha incerteza se foi. Eu estou determinado. Agirei segundo a tua palavra. Mariana, eu preciso do carregador. Seu celular está descarregando. Então, considerações aí, pessoal? Alguma fala, alguma coisa? Certo? Eveline, algumas pessoas queridas. Márcia, tá na área, Márcia? Nós estamos numa etapa complexa do livro. Ele está, talvez, aí se repetindo em alguns temas, em alguns aspectos, então é importante a gente fazer uma troca, joia? Mas eu vou continuando, então se vocês puderem dar um feedback, eu agradeço. Sim, né? Só um segundo, pessoal. Ótimo.
Só para eu encaixar aqui e dar continuidade. Ok. Então vamos lá. Pode parecer aqui que o Sr. Krishna conseguia persuadir o príncipe Pandava a lutar em uma guerra contra o seu desejo verdadeiro. Mas bom, eu queria fazer uma reflexão nesse caso. Veja, como que você vai descobrir se é o seu Dharma? Essa é a grande pergunta. Essa é uma pergunta difícil de responder. Porque convenhamos que devido às amplas situações possíveis, quando você está inserido num contexto social onde você tem infinitas possibilidades de escolha, como que você vai saber se você está ou não dentro do seu Dharma? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Porque parece muito romântico dizer assim, é o meu Dharma. Mas como é que você chegou nessa conclusão? Ou como é que você tem segurança que é seu Dharma? Ou mesmo, como é que você tem, não sei fazer isso, eu não sou capaz. Como é que você vai saber? Então tem uma coisa que é importante, assim, observa-se na narrativa de Arjuna com Krishna, que aquilo que era difícil para ele se tornou o Dharma dele. Aquilo que trouxe desafio, aquilo que trouxe conflito, né, se tornou o Dharma dele. Então as pessoas esperam que sejam reveladas mistérios ou coisas na vida para que elas então cumpram algum papel. E esperam um certo afeto. Esperam um certo carinho, uma certa ideia romântica desse processo espiritual. E aí que está a sacada, não vai ser assim. Se o caminho está difícil, está mais perto do seu Dharma. Não é porque é Dharma que o caminho vai ser mais fácil. Está claro no Bhagavad Gita isso. Basta você esmiuçar um pouquinho que você vai perceber. Não é porque ele aceitou agora a tendência de enfrentamento que agora ele simplesmente se tornou fácil. Ele vai lá para o campo de batalha e vai enfrentar os seus familiares, enfrentar as dificuldades. Isso se chama romantismo, gente. Isso se chama... E não é o romantismo do apaixonado, não. Isso é aquele romantismo ilusório. Ele é uma característica perigosa. Se o caminho está difícil, ele está muito mais próximo de ser um caminho espiritualizado do que o outro. Cristo e outros mestres falam disso de outras formas. Vejamos, né? O caminho estreito e o caminho largo. No caminho estreito, você tem conforto para andar? Você anda com mais uns passinhos mais limitados. No caminho estreito, você tem dificuldades, você tem limitações de caminhada. Você não fica ali de boaça, de bem com a vida, caminhando. No caminho estreito, a coisa é mais estreita. O nome já fala, o caminho mais difícil, é o caminho do sábio, é o caminho do buscador. No caminho largo, você tem largura, você tem conforto. Você pode ir para o lado se você quiser. Você salta para o lado, você ainda está dentro do caminho, no caminho largo. Quando você está dentro do caminho estreito, você sai do caminho. Então, cada vez mais que você está dentro do processo de autocuidado, no processo espiritualizado, às vezes um desviozinho pequeno, como, por exemplo, uma estupidez com o filho, uma grosseria com a esposa, uma estupidez com o marido, uma falha qualquer, faz você sofrer muito mais do que você sofreria em uma outra situação onde você não tivesse esse esclarecimento. Já dizia o Raul Seixas, né? Quem me dera ser burro não sofria tanto, né? Não tem o outro que fala, né? Não é uma frase bíblica, né? O ignorante morre feliz. Não tem o Nietzsche não fala isso pra gente também. Nietzsche não fala o conhecimento sufoca o homem. Então nós estamos falando de uma estreita caminhada. E a partir de uma visão assim, você pode entender mais ou menos qual é a característica do seu Dharma. Se isso realmente é o seu Dharma, está relacionado a assim, uma história de dificuldade, porém amparada por um conforto interno de ter aceitado integralmente o seu Dharma, é um saciamento interno. Então lembra disso, lembra que Krishna está falando disso também. Mari, olha só, licença pessoal, eu preciso de um carregador, tá? Porque não está carregando. Então a Márcia deu um comentário, né? A Marcinha é inspirador, também acho super inspirador falar de tudo isso. A Marcita, querida, ouvir você é sempre aprendizado. Na realidade, ouvir o Gorg, eu sou um facilitador, mas ter você também é um prazer imenso e que bom poder colaborar, não é verdade?
a Eveline trouxe, né? Muito se fala em propósito, porém hoje o que mais busco é tentar conhecer o que de fato existe por trás dessa busca e missão. Seria essa paz que sinto, mas também medos e angústias. Então imagina que no meio ao campo da batalha, a Arjuna não ficou livre das limitações, das restrições. Ele não se viu livre simplesmente porque aceitou o Dharma, ele se viu livre da angústia, da chateação, das fraquezas, dos medos, dos temores. Pelo contrário, ele só teve certeza de que precisa enfrentá-los. Essa é uma grande sacada. Não adianta fugir, né? Não é uma questão de fugir da batalha, do problema, da guerra. É uma questão de conseguir integrar-se a ponto de conseguir enfrentar sem que você perca a fortaleza, né, do guerreiro, a capacidade de ser guerreiro, de agir com o coração, com a sua verdade interior. Então, isso, lógico, vai narrar uma dificuldade imensa se tratando de uma jornada que é existencial. Quando você pensa em uma jornada existencial, você já pensa que ela não vai ser fácil devido à natureza. Hoje, por exemplo, a gente fala muito, né, nas necessidades fisiológicas básicas. Então você acaba de comer, passa alguns instantes, você já está com fome de novo. Então esse é um problema sério, né? Não é tão simples assim. Não adianta preparar o maior banquete que não vai ser o banquete que vai saciar a sua fome. Na verdade, a fome é insaciável, né? A fome ela é presente sempre. Você sacia aquele interesse momentâneo, né, de se alimentar, de saciar a fome provisória. Isso não é real. É necessário um processo nisso aí. Então quando Arjuna diz, né, minha ilusão foi destruída por meio de tua graça, Krishna, né, a recordação me sobreveio. Minha incerteza se foi e eu estou determinado. Agirei segundo a tua palavra. Vou fazer uma brincadeira aqui, lembrando do Simba no filme do Rei Leão, quando ele, após ter recusado a voltar para casa, ele cresce, né, junto com outros, o Timão, o Pumba, e eles brincam ali, e num determinado momento ele se vê na necessidade de retornar para a batalha, para a guerra. E aí o ápice da transformação dele é quando ele está ali na beirada da lagoa, e olhando o reflexo dele, ele vê o próprio pai na imagem. E ali ele tem um convite, né? No final do diálogo entre ele e o pai, o Mufasa fala para ele, né? Recorde-se quem é você. E ele repete por mais outras 2 vezes, né? Recorde-se quem é você, recorde-se quem é você. Então nós estamos falando dessa ilusão que foi destruída. Recorde-se quem é você. Não quer dizer que recordando quem é você, você entrou na nave do romantismo e agora você vai sair viajando pelo espaço afora como se você estivesse num filme psicotrópico, né, num unicórnio, e tudo ficou brilhoso e cheio de arco-íris. Então essa é a sacada. Não vai ficar bonitinho, a tendência é ficar pior. A tendência é ficar mais difícil, até porque essa é a grande provação do caminho do herói. Isso está sendo narrado em todos os filmes hollywoodianos. O Campbell desenhou essa jornada do herói para que todos nós pudéssemos entender. É essa também que passou a maior parte dos sábios, dos mestres, dos avatares. Então você pega de Buda a Cristo, a todos os outros avatares, a um grande líder, sei lá, que tenha avançado em qualquer jornada e história nesse sentido, ele passou por essas dificuldades, e isso narra as etapas os ritos, né, de passagem para que nasça, para que fortaleça. E ainda pode-se dizer mais, é sempre um parto. Antes de um parto sempre tem a ideia das contrações. Sempre para nascer alguma coisa nova vai ter dor, e essa dor ela assusta, porque nós somos vulneráveis. Então a dor aproxima a gente da morte, e a morte nos aproxima do nosso Dharma. Então quanto mais perto da morte, mais perto do nosso Dharma. Então não é só a morte física, mas também a morte simbólica. Tudo aquilo que nos causa uma sensação de conflito no sentido intrínseco dele, não no sentido de conflito de duelo, né, mas no sentido de questionar, está próximo do nosso Dharma.
Fiz me entender? Falei bobagem? O que vocês estão achando sobre isso? Então, conforme declarou Arjuna, sobreveio-lhe a recordação, que no presente contexto pode ser interpretada como recordar de si mesmo e recordar da realidade, a verdade da existência, conforme revelada a teofania de Krishna. Bom, alinhamos, né? Eu concordei com o Gorg, concordou comigo, então tá tudo bem, nós dois agora é brother, né? Assim, Arjuna buscou na sua própria essência, a essência do seu ser, que ele encontrou inserida no seu ser eterno, o aspecto oculto e transcendental de Krishna. Cabe também uma certa brandura em relação a não conseguir fazer tudo, a não achar que é possível se fazer tudo e encontrar repouso no pouco que se fez. Sabe aquela regra de que menos é muito e muito é pouco? Tem que ter essa consciência. Às vezes o pouco é muito, então nós acreditamos, às vezes por uma limitação cultural e social, de que é necessário que se faça muito para que se tenha alguma coisa. Essa é a sacada do Dharma. Quando você está no Dharma, o pouco que você faz realmente é muito. Isso se trata, por exemplo, da relação pai-filho, filho e mãe. Às vezes o pouco que você fica com seu filho aproxima e aprofunda o seu Dharma da maternidade e da paternidade. Mas aí você vem com questionamento, mas eu queria passar o dia inteiro com ele. Cai na real, o muito é pouco, você fica o dia inteiro, você não vai conseguir. Há necessidade de trilhar outros caminhos, de beber de outras fontes, de receber outros sóis. Então precisa ler, precisa estudar, precisa trabalhar. E aí você tem o pouco tempo que você tem, por exemplo, com seu filho, pode ser muito mais nutritivo do que o muito tempo que você acha que você precisa ter. Então, quer dizer, isso é quintetizar, isso é você conseguir sublimar, colocar a energia em pouco, mas ali tem muito. Isso fala muito da castidade. Bom dia, Regina. Então pensa que castidade nesse contexto yoga faz referência a guardar energia, a conter energia, a canalizar energia. Em momento nenhum está se falando de não se usar. Na realidade está se falando em atingir o foco do uso, né? Aprimorar, refinar. E a quintessência, quando a gente fala disso também, da ação, está relacionada à ideia de alquimia. Isso está narrado no ocultismo do século XVII, XVIII. Isso nutre a história desses processos. Você pode quintetizar a sua ação, faça ela então com o coração, e o pouco que você faz é muito, não é verdade? Aqui nós ouvimos a Lorena, ela falou: estou aprendendo muito, tomando consciência do meu momento, tranquila para continuar. A Regina entrou, Regina amada, querida, muita saudade também. A Eveline falou: desde que entrei nesse momento de introspecção interior e eu não me reconheço mais. Na verdade, talvez a ilusão do que eu achava que eu era sobre mim, eu realmente achava que era falando, mas não é. Perfeito, é mais ou menos isso. Então a gente entra no processo de se conhecer. E nesse processo de se conhecer, há o choque, né? E o choque, entre o choque, né, esse fio desencapado, que é entrar em contato com si mesmo, você tem um rompimento. E aí esse rompimento fala e narra sobre uma distância que nós estávamos de si. Então ele está falando lindamente, né? Sobreveio-lhe a recordação. Recordou quem era ele mesmo, e recordando quem ele era, ele pôde então agir com integridade na mesma luta que estava prevista, sem que ele se reconhecesse. Ele iria enfrentar o mesmo campo de batalha, vocês entendem isso? Tipo, ele iria entrar no mesmo campo de batalha. Ele optou, né? O Krishna ofereceu: bom, ou você fica comigo, ou você fica com o meu exército. O que você escolhe? Então ele optou pelo sábio, ele optou por aquele que ensinaria ele, né, o senhor do conhecimento, né, aquele que instrui, e não o exército. O primo dele optou pelo exército, ele optou por Krishna. Então Krishna passa a ser então a companhia, né, o cocheiro da carruagem. Então é a consciência superior, é a consciência crística, né? É uma forma alegórica de falar a respeito da consciência crística, né? O Krishna se tornando aquele ser que é nós mesmos num local de iluminação, né? Que é um local elevado e correto,
e ali as ações, né? Os cavalos que puxam esses sentidos físicos que de algum modo direcionam o corpo físico, a consciência que é Arjuna, né? O eu que está ali, né? Precisando atingir um alvo, né? Um arqueiro, né? Precisando acertar um objetivo, né? E aí, à medida que você treina, né, nesse arco, é possível que você erre o alvo, correto? E aí, numa visão de erro de alvo, você tendenciosamente, quando erra, você se culpa, então você, na realidade, faz um grande... você cumpre aí um grande problema quando você olha para um erro que você fez e se culpa, porque aí você entra em um jogo, né, de dar forças a todos esses mistérios, esse processo oculto de autodestruição que não faz parte do nosso entendimento. E como ele falou, você precisa sativizar, né, tornar satívico o processo, ou seja, colocar transparência, lucidez. Para isso são virtudes. Só assim o homem pode conseguir realmente trilhar um caminho de transformação pessoal, quando ele enxerga no lamaçal, né, na merda, nas coisas ruins, que ele tem alguma coisa de nutritivo que ele pode extrair algum ensinamento disso. Para isso, ele vai ter que focar no processo de quintessência, ele vai ter que ser um alquimista da sua própria consciência. Hatha Yoga é a ciência da alquimia, é a ciência da força para se tornar um alquimista, né? Um alquimista de transformar, purificar, né, a pedra bruta em diamante, o resquício em ouro, correto? Então Arjuna teve que passar por uma autotransformação significativa antes de reconhecer o mérito da opinião favorável do seu professor em relação ao prosseguimento da guerra. Ele teve que primeiro se encontrar e sintonizar com a sabedoria mais elevada, para ver a situação de maneira não contaminada pela confusão. Só então pôde agir de maneira virtuosa. Aqui temos um exemplo claro da ética da virtude. Embora as virtudes yogis, tá aí uma coisa simples, você quer verificar se você está indo mal com aquela relação, ou observa como que você está no sentido humano dessa relação, porque provavelmente você possa refinar, purificar, e para isso você vai precisar de virtudes. Então, essas virtudes falam de quê? De afeto, falam de perdão, falam de companheirismo, falam de aceitação, falam de comprometimento, falam de prontidão, falam de coisas assim. Embora as virtudes yogas e as regras morais que governam a sociedade em geral tenham muitos pontos de interseção, a moralidade do yoga deve ser distinguida da moralidade convencional, seja ela secular ou religiosa. Elas são distintas tanto em termos de intenção como de seriedade de aplicação. O adepto do yoga não estará interessado em seguir código externo específico. É ele indiferente à aceitação social e também à censura ou elogio. Na verdade, a lealdade do yogin ou da yogini é o crescimento espiritual da pessoa, a qual, como discute, envolve integralmente o cultivo cuidadoso de virtudes fundamentais. Enquanto a moralidade convencional tende a ser bastante elástica e morosa, a moralidade yogi é fundada numa acentuada atenção plena, grande sensibilidade, bem como abundante responsabilidade. Além disso, enquanto a moralidade convencional se desenvolve ante o olhar sempre vigilante da autoridade, Deus, a lei ou outros cidadãos, o praticante de yoga reconhece apenas a sua consciência como a guardiã moral. Sem dúvidas, o enfoque yoga do comportamento moral implica uma rara maturidade psicológica e moral. O psicólogo, o educador Lawrence Kohlberg, esboçou 6 estágios do desenvolvimento moral por meio dos quais o indivíduo pode progredir de modo consecutivo para obter a plena maturidade moral. Primeiro nível. A moral de uma pessoa é regulada pela obediência aos seus pais, professores e outros superiores, principalmente por medo da punição ou a desobediência. No segundo nível, o indivíduo aprende a reconhecer que é benéfico para ele ou ela aderir às normas morais. No terceiro nível, gira em torno de agir de uma maneira que a pessoa receberá a aprovação dos outros, por ser percebida como um bom garoto ou uma boa garota. No quarto nível, o comportamento moral
é governado por um interesse da lei e pela ordem e o cumprimento das obrigações pessoais que são percebidas como deveres. O quinto nível de desenvolvimento moral envolve um reconhecimento do princípio da reciprocidade social e um interesse genuíno pelo bem-estar dos outros. Nesse sexto nível, então, o indivíduo se torna plenamente capaz de universalizar princípios morais e de ouvir a sua consciência individual altamente desenvolvida. Os primeiros dois níveis são agrupados conjuntamente sob o rótulo de pré-convencional. Os outros dois níveis seguintes são considerados convencionais, ao passo que os dois últimos são rotulados pós-convencionais. Kohlberg supunha de maneira acertada que a maioria das pessoas opera somente nos níveis convencionais. Algumas podem reivindicar as manifestações de valores e atitudes no quinto nível, ao passo que o sexto nível é reservado para alguns poucos e raros indivíduos. Kohlberg, em certa época, considerou diversos candidatos para esse estágio avançado, mas nunca encontrou sujeitos suficientes para estudar e definir as propriedades desse estágio com mais detalhes. Por fim, ele rotulou de estágio teórico. Ao que tudo indica, entretanto, os grandes adeptos do yoga, tal como os bodhisattvas do budismo, com justiça ocupam o sexto estágio. Eles superam a ilusão do ego e assim são livres, capazes e completamente dispostos a cuidar do bem-estar de outros seres. Eles exemplificam o homem éticos no auge do seu desenvolvimento. Considerações? Acabamos o capítulo e o nosso próximo capítulo é o não ferir. Temos uns minutinhos, mas eu não vou iniciar esse próximo capítulo porque ele é muito especial e vai ficar para sexta-feira a gente trabalhar ele, o não ferir, a ideia realmente da essência do Ahimsa. Esse capítulo é talvez o capítulo, dentre os capítulos sobre a teia da vida, um capítulo belíssimo, profundamente ético e muito relacionado com a atual situação que nós estamos passando em relação à pandemia do novo coronavírus. Então, na próxima sexta, a gente vai continuar no capítulo Não Ferir. Quem não tem um livro, pode adquirir. É um livro em conta, bem legal. Se eu não me engano, hoje ele está no Amazon, R$32. Para mim, está aparecendo como R$32. E é isso, eu que agradeço, Eveline. Quem mais? Quer trazer alguma pergunta, alguma colaboração para poder somar com a nossa live de hoje, o nosso episódio dessa segunda-feira? Não? Lembrando que nós viemos do capítulo anterior, que é sacrifício. Então, realmente, para o yogi desenvolver essas habilidades, ele precisa do autossacrifício, ele precisa realmente cortar, né, na própria carne, no seu próprio corpo, o seu processo de autoaprimoramento, do sentido figurativo da palavra, alegórico desse contexto, né, de autotransformação. Considerações, Márcia? Alguém mais? Andréia, obrigado também. Então, namastê, vamos se falando.